começar o livro de Oséias. Estamos começando a entrar nos profetas menores. Agora, quando falar profetas menores, não está dizendo que eles eram menos importantes do que os outros, ou menos em estatura do que os outros. É que os livros deles são bem menores, né? Os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel são bem grandes, né? Mesmo Daniel não é tão curtinho. Agora, esses livros aqui são todos bem curtinhos. A gente lê em um dia ou 2 dias, né? Então, é por isso que são chamados profetas menores. E a vida de Oséias, e cada profeta desse, você vai notar que tem um estilo diferente. Isso é muito importante você entender isso. Tem um estilo diferente. E os capítulos que nós vamos ler são os capítulos de 1 a 6 de Oséias. E a pergunta que nós fizemos foi o seguinte: por que Deus mandou Oséias casar com uma mulher infiel? Porque já começa na lata aqui no início. Por que ele manda casar com uma mulher infiel? Porque Deus sofria a infidelidade de Israel. E ele queria que a vida de Oséias fosse uma profecia. E que Oséias sentisse literalmente na pele, nas suas emoções, o que Deus sentia sobre a infidelidade de Israel. Então ele teve filhos com essa mulher e tudo, mas ela foi infiel. Então Oséias sentia aquele amor e paixão e aquela raiva e ciúme. Então as mesmas coisas que Deus sentia, Oséias passava a sentir também. Por isso que a vida de Oséias, e não só as palavras dele, eram proféticas. Isso é muito interessante. Uma outra coisa você notar em Oséias que é o estilo dele. O estilo dele é bem direto, curto. Ele fala frases curtas e muda de assunto e vai falando assim. É um livro assim bastante interessante nesse sentido. Vai direto ao ponto. E tem aqui no livro de Oséias algumas frases que são repetidas no Novo Testamento e são frases bem famosas. Vamos aqui ver algumas dessas frases aqui. No capítulo 2, ele diz, no versículo 19, ele diz: e desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em amorável benignidade e em misericórdia. Lembra de Hesed? Aqui, ó, Hesed, nós estamos... Esse livro é muito importante que você leia e entenda o que é Hesed, porque essa palavra aqui, amorável benignidade, é Hesed, é a misericórdia duradoura e fiel do Senhor. E ele fala no versículo 20, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Várias vezes você vai ver aqui nesses capítulos que fala sobre conhecer a Deus. Por exemplo, aqui no 4, versículo 6, ele fala: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ele está falando sobre o sacerdote, que eles não ensinavam o povo, e o povo era destruído porque faltava conhecimento. E no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E o versículo 6 do 6, ele fala: pois misericórdia, o que é essa misericórdia? Hesed. Pois a misericórdia quero e não sacrifício. Jesus repetiu isso 2 vezes no Novo Testamento. Vocês nunca leram que Deus falou, pelo profeta Oséias: misericórdia quero, Hesed eu quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então você percebe que ele está ligando vários fatores. Está ligando conhecer a Deus e Hesed. Por quê? Porque Deus é Hesed. Deus é essa misericórdia duradoura. Lembra naquela primeira vez que Deus se revela a Moisés, esconde ele na rocha e passa por ele e proclama seu próprio nome, sua natureza? Ele fala de vários aspectos da sua natureza, mas uma que ele repete 2 vezes, Hesed, 2 vezes. Então, conhecer a Deus, é impossível conhecer a Deus e não conhecer o Hesed de Deus. E o Hesed de Deus é o quê? Que ele é perseverante em sua misericórdia. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre a sua aliança. E o que é isso? É o contrário de traição, infidelidade, prostituição, adultério. Exatamente, Oséias vivia isso com a sua esposa e Deus vivia isso com Israel. Eles não conhecem o Senhor, porque se conhecessem o Senhor, não iam traí-lo, não iam ser fiéis, não iam cometer adultério, não iam procurar outros deuses. Então, assim, esse é um tema muito forte aqui. E uma coisa assim muito forte aqui, como nos outros profetas, é que ele muda
Por exemplo, ele fala da ira de Deus contra Israel e está metendo lenha, fala que vai castigar e vai ser mal, e depois fala que vai restaurá-lo ao primeiro amor, isso vai durar para sempre. Ele fala isso rápido assim, e inclusive fala do reino eterno, fala de Davi seu rei aqui. No capítulo 3, versículo 5, ele fala: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. No capítulo 5, versículo 13, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, recorreu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não pôde curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Pois para Efraim serei como um leão, e como um leão novo para a casa de Judá. Eu sim, eu despedaçarei, e ir-me embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Então o que ele está querendo dizer aqui? Deus castiga, e ele castiga por quê? Porque ele quer que o povo caia a ficha, ele quer que o povo se arrependa, ele quer que o povo volte a ele. Mas em vez de voltar a ele, o que eles fazem? Vão atrás da Síria. Então, em vez de receber o castigo de Deus, eles vão atrás de solução natural, atrás de pessoas, atrás de coisas humanas, e não busca Deus. Ele fala: então tá bom, então eu vou embora e não vou ligar para vocês, e a hora que vocês estiverem desesperados e clamando, eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo, até que vocês busquem de verdade. E aí, no capítulo 6, versículo 1, fala: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida. Então, o que adianta correr para outro lado? Se foi o Deus que fez a ferida, só ele pode curar, né? E esse versículo famoso, no versículo 2, depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Será que esses 2 dias, cada dia 1000 anos, e o terceiro dia significa que Deus vai trazer o milênio, né? Ou então está referindo também a ressurreição de Jesus depois no terceiro dia? E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte: por que Deus alterna tanto em Oséias entre palavras de ira e ameaça e palavras de amor e compaixão?